Assalamu alaikum wa rahmatullah. Olá, amigos. Hoje, uma outra lição. E hoje a gente vai falar sobre a pronúncia da letra Nun, quando essa letra está consoante. E também a gente vai falar sobre a pronúncia do Tanwin. Na última lição, nós falamos sobre a pronúncia da letra Nun, quando essa letra está geminada, quando a letra está com o sinal Shadda. Mas hoje, e nas próximas lições, vamos falar sobre a pronúncia da mesma letra, a letra Nun, mas quando essa letra está consoante, sem nenhuma vogal. E também a gente vai falar sobre a pronúncia do Tanwin. Você sabe que Tanwin significa pronunciar o som da letra Nun consoante. Então, Nun consoante ou o Tanwin, eles têm o mesmo som. Então, as regras que aprendemos hoje e também nas próximas lições, você deve aplicar quando você pronuncia a letra Nun consoante e também quando você encontra o Tanwin. Antes, quero lembrá-lo como você vai encontrar a letra Nun consoante no Alcorão. Olha aqui, Nun consoante. Você vai encontrar a letra Nun consoante assim no Alcorão, sem nenhuma vogal, sem nenhum sinal. Então aqui, neste exemplo, a letra Nun é letra consoante. E também você pode encontrar a letra Nun nesse jeito, com o sinal, o signo do sukun acima. Então, a letra Nun, quando está consoante, pode ser encontrada no Alcorão Sagrado ou como assim, acima, sem nenhum sinal, nenhuma vogal, ou como está debaixo, com o sinal do sukun. Mas o Tanwin, você vai encontrá-lo no Alcorão assim. Este aqui é o Tanwin Fatha. Tanwin Fatha pode ser encontrado assim, com este sinal, ou também como assim. A diferença entre este sinal e este sinal é que aqui os signos, os sinais, não estão paralelos, mas aqui à direita estão paralelos. Mas ambos os sinais são por Tanwin Fatha. O segundo tipo de Tanwin é Tanwin Damma. Pode ser encontrado assim, Damma duas vezes. E também pode ser encontrado assim. Também este é Tanwin Damma. O terceiro e o último tipo de Tanwin está aqui, Tanwin Kasra. Este é o seu sinal. Pode ser encontrado assim ou também assim. A diferença é que aqui à esquerda os sinais estão paralelos, mas à direita não estão paralelos. Mas ambos os sinais são Tanwin Kasra. Então você vai encontrar Tanwin assim no Alcorão Sagrado. O nosso tema hoje é a pronúncia da letra Nun consoante e também o Tanwin. Este tema é muito importante quando você aprende como ler corretamente o Alcorão Sagrado. E nós vamos falar sobre este tema hoje e também nas próximas lições. E o que nós vamos aplicar como a pronúncia da letra Nun consoante, nós vamos aplicá-lo também como a pronúncia do Tanwin. Porque Tanwin, como na pronúncia,
tem o mesmo som da letra não consoante. Então, essas regras você deve encontrar, deve aplicar essas regras quando você encontra o não consoante assim, ou quando você encontra o não assim, com o sinal do sukun. E você vai aplicar essas regras também com o tanwin fatha, o tanwin damma e também com tanwin kasra. Essas regras são 1, 2, 3, 4, 5 regras. São 5 regras para pronunciar a letra não consoante e o tanwin. E essas regras, cada regra, depende da qual letra segue a letra não consoante ou o tanwin. Olha aqui. Por exemplo, quando você, numa palavra, encontra a letra não consoante ou o tanwin, seguido, por exemplo, por a letra B, então, neste caso, você vai aplicar uma regra chamada qalb. Um outro exemplo, se você encontra a letra não consoante ou o tanwin estão seguidas por uma dessas letras, neste caso, você vai aplicar essa regra. E assim por diante. São 1, 2, 3, 4 e 5. A quinta regra. Então, são 5 regras que você deve aprender e você deve aplicar quando você pronuncia a letra não consoante ou o tanwin. Na lição de hoje, vamos falar sobre apenas uma letra, a primeira letra. É apenas uma regra, a primeira, qalb, essa regra acima. E nas próximas lições, em cada lição ou em cada aula, vamos falar sobre uma dessas outras regras. Talvez você está se perguntando, se dizendo, 5 regras para pronunciar somente um som. Sim, são 5 regras para pronunciar somente um som. O som N. Mas você não deve se preocupar, porque a coisa não é muito difícil como pode parecer agora, com todas essas letras e todos esses nomes. A coisa é muito mais fácil. Aplicar essas regras não é uma coisa difícil. Você deve somente começar a praticar a pronúncia e aplicar as regras, e você vai ver que essas regras não são assim difíceis para ser aplicadas. E você vai ver também que você não precisará memorizar todas essas letras. Porque por cada regra você vai encontrar um sinal já presente, já escrito no Alcorão, onde este sinal está escrito onde você deve aplicar a regra. Então você deve entender, aprender como funciona a regra, você deve começar a praticar a pronúncia, mas você não deve memorizar todas essas letras. E você também não deve você não deve sempre aplicar essas regras. Ou seja, essas regras são encontradas em todo o Alcorão. Ou seja, em cada versículo você vai encontrar uma posição, pelo menos, onde você deve aplicar uma dessas regras. Mas essas regras, você ou a gente
aprende como aplicar essas regras para melhorar a pronúncia. Você não é nativo da língua árabe. Então, se você encontra dificuldade na aplicar essas regras, você deve tentar aprender como aplicar essas regras. Se você não consegue, isso não é um problema grande. Quando é um problema, quando você sabe como aplicar essas regras e quando você consegue aplicar essas regras e você decide não aplicar as regras, neste momento, neste caso, é um problema. Porque se você sabe como aplicar a regra, você deve aplicá-la. Mas se você tenta aplicar essas regras e você não consegue, porque você não pode, neste caso, não é um problema grande. Você deve continuar tentar aprender como aplicar essas regras. A coisa melhor, se você pode encontrar um professor que te ajuda a aprender ou aplicar essas regras cara por cara, cara a cara. Este é o melhor jeito. Eu estou aqui para te ajudar a compreender e saber como aplicar essas regras. Você deve tentar. Se você não consegue, continue tentando aprender como aplicar essas regras. Na lição de hoje, a gente vai falar somente sobre uma regra. Essa regra assim. E nas próximas aulas, a gente vai falar sobre as outras aulas. E quando acabamos de explicar todas essas regras, eu vou, inshallah, fazer uma ou duas aulas onde vamos praticar, aplicar juntos, como aplicar todas essas regras juntas. Porque você pode acontecer que você, num versículo, um versículo sozinho, você pode encontrar mais de uma regra dessas 5 regras. Então, quando acabamos de explicar todas essas regras, vamos fazer uma aula ou 2 aulas onde vou te ajudar a começar a aplicar a pronúncia dessas regras juntas. Mas agora, por um momento, em cada lição vamos falar sobre uma regra somente. Vamos começar, vamos lá. A primeira regra está aqui, qalb. Qalb ou al-qalb? Al-qalb. Al-qalb significa conversão. Conversão. O que coisa você deve convertir? Quando você encontra a letra nun, consoante, ou o tanwin, estão seguidas por a letra B. Neste caso, você vai convertir o som da letra nun consoante ou do tanwin por o som da letra mim. Isso é tudo para esta regra. O som da letra nun, a letra nun consoante, se está seguida por a letra B, você não vai pronunciar nun, mas você vai pronunciar o som da letra mim. A mesma coisa com o tanwin. Se você encontra uma posição onde está o tanwin, está seguido por a letra B, neste caso você não vai pronunciar o tanwin como som da letra nun, mas você vai convertir o som do tanwin da nun para o som da letra mim. Isso é tudo. Aqui, um exemplo. Você vai encontrar essa palavra no Alcorão, escrita assim, exatamente. E aqui está em vermelho a letra nun. Esta letra consoante.
está seguida por a letra B, aqui. Então, aqui é uma posição onde você deve aplicar essa regra, al-qalb, a conversão. E por isso, está aqui na palavra uma ajuda para te ajudar a saber que aqui nesta posição você deve aplicar al-qalb, você deve convertir. E essa ajuda está aqui. Você encontra aqui a letra mim escrita acima da letra nun. Então, no Alcorão Sagrado, você vai encontrar isso assim, onde você deve convertir o som da letra nun por o som da letra mim, você vai encontrar a letra nun com acima a letra mim. Quando você encontra, este é o jeito mais fácil para aplicar essa regra. Quando você encontra a letra mim escrita acima da letra nun, pronuncia o som da letra mim ao lugar do som da letra nun. Isso é tudo. Essa regra pode acontecer numa palavra, como assim, uma palavra sozinha. E pode acontecer também em duas palavras. Quando essa regra acontece em duas palavras, você vai encontrar a letra nun, consoante, ou o tanwin, no final da primeira palavra. E na palavra seguinte, você vai encontrar a primeira letra, a letra B. Neste caso, a regra deve ser aplicada. Por exemplo, olha aqui. Aqui são duas palavras. Essa é a primeira palavra e depois essa é a segunda palavra. A primeira palavra termina, ou a última letra na primeira palavra é a letra nun, sem nenhum sinal, consoante. Depois da letra nun, começa uma outra palavra, onde a primeira letra é a letra B. Neste caso, se você ler essas palavras juntas, você deve convertir o som da letra nun por o som da letra mim. E você também, neste caso, vai encontrar sempre a letra mim escrita acima da letra nun, nesse jeito exatamente. Então, quando você encontra a letra mim no final de uma palavra assim, também isso significa converter o som da letra nun para a letra mim. Ou seja, significa não pronunciar nun, mas pronunciar mim. Talvez você se pergunta, mas aqui não está a letra B. A letra B está, mas é na segunda ou na palavra seguinte. Está aqui, é a primeira letra na palavra seguinte. Então, essa regra, al-qalb, pode acontecer também entre duas palavras. Ou com uma palavra como está aqui à direita, ou em duas palavras como está aqui à esquerda. E também com o tanwin. Com o tanwin, essa regra, para ser aplicada, precisa sempre de duas palavras, porque você sabe que o tanwin está sempre no final da palavra. Então, quando você vai aplicar essa regra no caso do tanwin, essa regra pode acontecer somente em duas palavras, porque você vai encontrar o tanwin no final da primeira palavra e a letra B será a primeira letra na palavra seguinte. E depois vamos tomar exemplos para o segundo caso, o tanwin. Mas agora vamos tomar exemplos para este caso. A letra nun consoante.
Aqui está a mesma palavra. Desculpa. Aqui está a letra Nun. A letra Nun seguida por a letra Ba. Então aqui você deve aplicar a conversão. Você não deve memorizar. Então você não deve cada vez buscar, aqui está a letra Nun, qual é a letra seguinte, eu não pode ver, não consegue saber. Você não deve fazer isso, porque você vai encontrar a letra Mim sempre escrita acima. Então isso vai te ajudar, porque você quando encontra a letra Mim escrita acima, assim, você vai saber que aqui é uma posição onde você deve pronunciar o som da letra Mim no lugar do som da letra Nun. Então essa palavra você vai lê-la. Tombet, não ton, mas tom. Você não vai pronunciar a letra Nun. Tombet. E não diga tombet. Tombet. Então essa palavra você vai lê-la assim. Olha aqui, à esquerda. Você vai apagar a letra Nun. E no seu lugar você vai pronunciar o som da letra Mim. Porque isso é o significado da regra, o papel da regra. Mudar e converter o som da Nun para Mim. E isso é chamado, na língua árabe, al-qalb. 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 Conversão. Então você vai ler tombet, tombet. Durante a pronúncia da letra Mim, você deve alongar pouquinho. Tombet. Nós já falamos sobre a pronúncia da letra Mim. Já dissemos que a pronúncia dessa letra tem som nasal. Então, agora você, durante a pronúncia dessa letra, você deve alongar pouco o som nasal. Tombet. A boca é fechada. Tombet. Porque o som da letra Mim sai do nariz. Durante a pronúncia da letra, você deve alongar pouco, deve detener a pronúncia. Tombet. Quanto tempo você deve alongar? Isso depende da você. Se você está lendo rapidamente, você vai alongar pouquinho. Se você está lendo lentamente, neste caso você deve alongar mais. Tombet. Isso depende da você. Mas a coisa muito importante na aplicar essa regra, a primeira coisa, a coisa mais importante é converter o som, apagar completamente o som Nun e no seu lugar pronunciar Mim. A segunda coisa, alongar pouco mais o som nasal. Este é como aplicar essa regra. Então você vai ler tombet. Não tombet. Não assim rápido. Tombet. Você deve detener
pouco mais ou alongar pouco a pronúncia. Tombit. Não, tombit. Então, este é o primeiro exemplo. E aqui, a ronna, o som nasal, você deve fazer na pronúncia da letra mim. Vou te deixar o link da última lição na descrição, se você quer saber mais sobre este ronna, o som nasal. E outro exemplo está aqui. Uma outra palavra. Essas palavras estão copiadas diretamente do Alcorão Sagrado. Você vai encontrar a palavra escrita exatamente assim no Alcorão. E aqui nós temos outro exemplo. Está a letra Nun, consoante. Depois da letra Nun, a letra seguinte é a letra B. Está aqui. A letra B pode ter qualquer vogal. Aqui a letra B está com o vogal fatha. Mas pode ter qualquer vogal. Isso não é um problema, uma coisa nossa. Pode ter qualquer vogal, não é um problema. Importante encontrar a letra Nun com depois a letra B. E a letra Nun deve ser consoante. Como saber que a letra Nun consoante? Você vai encontrar a letra sem nenhuma sinal ou com o sinal do sukun. Mas quando você deve aplicar essa regra, você vai encontrar um sinal escrito em um jeito especial, escrito lá, para te dizer aqui deve convertir. Então, você não deve olhar cada vez todas as condições para aplicar essa regra. Você não deve dizer, aqui está a letra Nun, mas aqui está consoante ou está não consoante. Qual é a letra seguinte? Não, porque a letra Mim está sempre presente onde você deve convertir a pronúncia. E aqui está a letra Nun e acima a letra Mim. Isso significa não pronunciar Nun, mas pronunciar Mim. Então, essa palavra, você vai pronunciá-la, vai falá-la assim. Não em. Você vai dizer embatha. Embatha. Não embatha. Você deve convertir. Então aqui está escrito Nun, mas você não deve pronunciar Nun. Você deve pronunciar a letra que está acima. Então, da primeira letra vai diretamente para o som Mim e não para o som Nun. Embatha. Você pode notar o alongamento. Embatha. 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 O alongamento, o som nasal está aqui, na pronúncia da letra Mim. Ok? A ronna. Outro exemplo está aqui. A mesma coisa. A letra Nun tem o sinal. Este sinal, como é chamado? Como é chamado este sinal? Como você pode chamar a letra Mim aqui? Você pode chamar essa letra, a letra Mim, a letra Mim da conversão. Porque essa Mim está lá para indicar a posição onde você deve convertir. Então, este é o sinal de conversão, o sinal de al-qalb. Então, você lê a primeira
letra, o primeiro som, depois você vai diretamente para o som da letra mim. Aqui a pronúncia não não ambiuni. Eu não estou falando ambiuni. Eu estou falando ambiuni. Então você vai falar essa palavra assim. Ambiuni. Não ambiuni. E você, na pronúncia da letra mim, deve alongar um pouquinho o som nasal. Ambiuni. O som da letra mim sai somente do nariz. Por isso, quando você fecha o nariz, o som não vai ser audível. O som não vai sair. Então, durante a pronúncia da letra mim, a boca é fechada. Porque o som sai do nariz. Então, este som, o que você deve detener, deve alongar pouco a pouco. Ambiuni. Não ambiuni. Então, este é um exemplo onde a nossa regra pode ser aplicada numa palavra. Está acontecendo numa palavra. A letra nun está na palavra e a letra B está na mesma palavra. Mas essa regra, a conversão, pode acontecer também em duas palavras, como assim. Uma palavra, segunda palavra. A primeira palavra termina com a letra nun. A segunda palavra, a palavra seguinte, começa com a letra B. Então, neste caso, se você ler essas duas palavras juntas, você vai converter o som da nun para a letra mim. E você vai sempre encontrar essa ajuda. O sinal mim, o sinal da conversão, está sempre presente acima. Então, isso está lá para avertir você aqui, converte. Então, não pronunciar nun, você vai apagar o som nun. E você, no seu lugar, vai pronunciar mim. Então, você vai pronunciar assim. Aqui, você deve pronunciar o som da letra mim 2 vezes. Não tem problema, não há problema. Pronuncia o som 2 vezes. Qual é o problema? Não tem nenhum problema. Então, você vai pronunciar mam. Você pode notar o alongamento está no segundo som. Por que o alongamento está no segundo som e não no primeiro som? Mesmo se as letras são iguais, está a mesma letra. Mas por que eu estou alongando na segunda letra e não na primeira? Porque a primeira letra mim tem a vogal fatha. Então, quando você pronuncia a letra mim com a vogal fatha, a boca não é mais fechada como quando você pronuncia a mesma letra consoante. Quando você vai dizer ma, a vogal fatha vai abrir a boca. Mas quando você pronuncia a boca fica fechada para pouco. Então, o som nasal está mais forte quando a letra é consoante
e não quando a letra está com uma vogal. Por isso, o alongamento vai ser feito no som consoante, porque o som do nasal, a rona, é mais forte, mais audível quando você pronuncia o som consoante. Man bakhila, man bakhila, man bakhila. Não, man bakhila, man. Dizer ou falar man bakhila está mais fácil de pronunciar man bakhila. Quando você fala rapidamente, você vai ver que pronunciar nun e depois ba é muito difícil do que pronunciar mim e depois ba. Por isso, a gente aqui, nós que estamos nativos da língua árabe, no nosso falar de dia a dia, nós fazemos essa conversão mesmo quando nós falamos com amigos, com família, porque para nós também é muito difícil pronunciar nun depois be. Por isso, a gente aqui, no falar do dia a dia, faça essa conversão da som nun para o som mim. Porque isso, quando a gente fala mais rápido, é mais fácil. E eu posso também dizer que isso acontece automaticamente. Aqui a gente, sem aprender as regras da ler do Alcorão, eles façam essa conversão no falar do dia a dia, no falar normal. Porque para nós, nativos da língua árabe, não é fácil pronunciar quando a gente fala rápido o som N e depois o som B. Por isso, talvez você me está ouvindo agora dizer man bakhila e você está dizendo tá bom também pronunciar nun. Isso é claro porque eu estou falando lentamente. Mas quando você fala mais fácil, não é assim claro. Então, o ideal, a solução melhor, o que você deve tentar fazer é a conversão. Man bakhila. Man bakhila. Assim você deve ler. Aqui está um outro exemplo, duas palavras. Aqui você, quando ler essas duas palavras juntas, você deve convertir. Pronuncia mim e não pronuncia nun. E você vai pronunciar essas palavras assim. Aqui a primeira letra, essa vez tem a vogal kasra, mi. Mim, mim, mim bad, mim bad, mim bad. Now min bad, mim bad, mim bad. Now min bad. Ok? A rona está aqui no segundo som. Aqui um outro exemplo. Sempre a letra nun, consoante, está no final da primeira palavra e no início da segunda palavra, na palavra seguinte, está a letra ba. E aqui está o sinal da conversão, a letra mim. Converte. Não pronunciar nun, mas pronuncia mim. Quando você ler as palavras juntas. Então, você vai ler essas palavras, duas palavras, como assim. A palavra não tem mais nun, mas tem mim. Você não vai falar nun, você vai falar mim. Yo mim,
يؤمن يؤمن بالله يؤمن بالله يؤمن بالله. Não, isso foi errado. Não, يؤمن 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 بالله. E não, يؤمن بالله. Mas lembre-se que essa conversão, se você deve aplicá-la em duas palavras, como neste exemplo, você pode aplicá-la somente quando você ler as palavras juntas, sem nenhuma pausa no meio. Então, se você ler essa palavra à direita e você para depois, parar, mesmo se você parar para pouco, mesmo se você parar somente para respirar, se você parar, mesmo se pouco, neste caso você não pode aplicar essa regra. Então você pode aplicar essa regra quando acontecem duas palavras, quando você ler essas palavras como uma palavra única, sem nenhuma pausa no meio. يؤمن بالله. Parecem como uma palavra. يؤمن بالله. Mas se você vai ler essa palavra somente e depois você vai parar, você vai ler essa palavra assim, sem nenhuma conversão. Você não vai aplicar nada do que você aprendeu hoje. Você vai pronunciar a última letra consoante, sem nenhuma mi, sem nenhuma vogal. يؤمن يؤمن. Por quê? Porque eu devo pronunciar a palavra assim, mesmo só se o sinal da conversão está escrito acima. Porque este sinal da conversão deve ser aplicado se você ler as palavras juntas. Porque a condição de aplicar essa regra, a conversão, al-qalb, a condição é encontrar a letra nun consoante e depois encontrar a letra B. Se você para no meio, você vai dividir. Quando você parar, você vai pronunciar a primeira palavra, o último som vai ser a letra nun. Mas você não vai encontrar a letra B, porque você parou. Você fez uma pausa. Então, quando você encontra as palavras assim, qualquer outras palavras, onde a posição da conversão está presente, você deve saber que isso pode ser aplicado somente no caso de ler a palavra onde está o sinal da conversão com a palavra seguinte, juntas. Se você vai parar no meio, então você vai parar, pronunciar a letra assim, sem nenhuma conversão. Então, essa palavra sozinha, você vai falá-la, يؤمن. Você vai falar a mesma palavra. No caso de ler também a palavra seguinte, يؤمن بالله. Então, é a mesma palavra. Tem dois jeitos de pronúncia. A primeira, يؤمن, se você para depois. Se você não para, يؤمن. Ok? Vamos para um outro exemplo. Agora vamos tomar
alguns exemplos para como aplicar essa regra no caso do tanwin. Aqui está o sinal do tanwin dhamma. Você vai encontrar o sinal do tanwin dhamma geralmente assim. Geralmente. Mas no caso de aplicar, ou no caso de encontrar uma posição onde você deve aplicar a conversão com o tanwin, você não vai encontrar mais tanwin dhamma assim, mas você vai encontrá-lo assim. Olha aqui acima da letra mim. Este sinal originalmente é tanwin dhamma. Deveria originalmente ser assim, como acima. Mas não é como acima, mas porque aqui é uma posição do tanwin e também de conversão, ambos. Você deve fazer a conversão. Por isso, você vai convertir o tanwin. Por isso, está assim o sinal. Para te dizer, aqui, faça uma conversão. Então, este sinal, dhamma, com a letra mim, é o sinal de fazer uma conversão. O motivo, porque está o tanwin, dhamma, seguido por a letra ba. Isso é o sinal, o significado deste sinal. Então, quando você vai encontrar este sinal, que coisa você vai fazer? Quando você encontra este sinal, a primeira coisa, você deve pronunciar toda a palavra. Toda a palavra. A primeira palavra. O último som deve ser pronunciado com a vogal dhamma. Então, neste caso, a letra mim deve ser pronunciada com a vogal dhamma. Alimu. Tá bom? Até aqui. Depois da letra mim com o dhamma, você vai pronunciar o som da letra mim. Porque aqui é a conversão. Você sabe que tanwin significa pronunciar nun onde está o sinal. Como, por exemplo, aqui, se você ler essa palavra com o tanwin, você vai dizer aulun, aulun. Aqui de baixo é o mesmo sinal, mas você não vai dizer alimun. Você vai convertir o som do tanwin, da nun para mim. Então você vai dizer alimum, 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 alimum. Você vai ler essas palavras assim. Aqui está essa mim. Essa mim aqui, vermelha, é o sinal que está acima. Porque aqui está a conversão. Ok? Então, alimum bidat. Alimum bidat. Alimum bidat. Now, alimun bidat. Alimum bidat. Alimum. Isso é o significado deste sinal. Então, este sinal é o sinal que está presente no Alcorão para te dizer aqui, faça uma conversão. Este sinal, originalmente, deveria ser como o sinal acima, mas não é
escrito mais como o sinal que está acima, porque é uma posição onde você deve fazer uma conversão. E por isso está escrito assim: uma dama sozinha, para a letra que está debaixo, e depois a letra mim, para te dizer aqui converte. Qual som você vai convertir? O som do tanwin, do som nun para o som mim. Então você vai pronunciar estas palavras à direita, como está escrito na sua esquerda. Vamos ter um outro exemplo? Aqui, duas palavras. A mesma coisa. Está o sinal da conversão. Este é o sinal da conversão. É o sinal da conversão no caso de tanwin damma. Está escrito assim para te dizer, faça aqui uma conversão. Do qual som você vai convertir? Da letra que está debaixo? Não. Mas da letra do tanwin, que é o som nun. Então aqui você vai ler Raufum. Este é o som da letra mim. Raufum bil ibad. Você vai ler essas palavras como está aqui na sua esquerda. Raufum bil ibad. Raufum que o alongamento está também aqui. A gonna, o som nasal está aqui. Raufum bil ibad. Raufum bil ibad. Você não deve dizer, não, Raufum bil ibad. Isso não. Raufum bil ibad. Mas lembre-se sempre que isso pode ser aplicado, pode ser feito somente no caso de ler todas as duas palavras juntas. No caso de ler uma palavra, a primeira palavra, e depois parar, você não vai fazer a conversão. Você vai ler essa primeira palavra como assim, sem com nenhuma conversão. Você vai fazer a última letra, a letra F, consoante. Rauf. 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 Mesmo se o sinal da conversão está acima da primeira palavra, se você parar depois dessa palavra, você não deve fazer nenhuma conversão. Porque no caso dessa regra, a conversão com o tanwin, tem o mesmo, tem a mesma função do tanwin. Você sabe que o tanwin, em geral, pode ser pronunciado somente no caso de ler a palavra com tanwin junta com a palavra seguinte. Então, o tanwin mesmo, originalmente, sem nenhuma outra regra, como a conversão, o tanwin mesmo pode ser pronunciado somente no caso de ler a palavra com tanwin junta com a palavra seguinte. Então, a mesma coisa acontece também com essa regra, a conversão. Quando você deve aplicá-la em duas palavras, você também deve ler essas palavras juntas. Mas se você pausar, neste caso, você não pode aplicar essa regra. Um outro exemplo.
Agora vamos tomar exemplo para essa regra quando está com tanwin fatha. Tanwin fatha geralmente tem este sinal, duas fatha. Às vezes estão não paralelos, outras vezes estão paralelos, mas geralmente isso é o sinal do tanwin fatha. Mas no caso de a conversão de tanwin fatha, este sinal não é mais encontrado assim, mas você vai encontrá-lo assim. Tá? Olha aqui. No lugar de duas fatha, uma fatha somente está presente e a segunda é a letra mim. Porque a letra mim, geralmente o tanwin tem duas sinais. Por exemplo, no caso de tanwin fatha, nós fazemos o tanwin duas vezes de fatha. Uma vez para a letra mesma. A letra mesma onde está o tanwin tem uma vogal. E a segunda vogal é o tanwin. A segunda vogal significa pronunciar nun. Por isso estão duas sinais. No caso de fazer a conversão, você vai ter a vogal para a letra mesma e você vai ter a letra mim, como está aqui. Para te dizer, para te advertir, aqui faça uma conversão. Então, este é o sinal da conversão no caso da tanwin fatha. Você vai encontrá-lo assim. Aplicá-lo no mesmo jeito. Você, quando ler essas duas palavras, ou as palavras geralmente juntas, você, neste caso, deve converter o som do tanwin para o som da letra mim. Então, você vai ler essas palavras assim. Sami'un basir. Sami'un Sami'un. Não sami'un. Sami'un basir. Sami'un basir. E aqui, na pronúncia da letra mim, você deve fazer essa rona e alongar pouco mais. Outro exemplo está aqui. Duas palavras. Primeira palavra, no final, tem tanwin fatha. Este sinal aqui, originalmente, foi tanwin fatha. Mas porque aqui está uma posição onde você deve converter, o tanwin não tem mais duas fatha, mas uma fatha e uma mim. Então, este é o sinal da conversão no caso de tanwin fatha. Está sempre, gente, a letra mim. Você, qualquer coisa deve fazer, pronuncia a última letra, a última som, e depois pronuncia mim. E depois pronuncia a palavra seguinte. Assim. Aqui a letra Ain. Onde está a vogal com a letra mim. Você pronuncia a letra Ain. Ou qual seja outra letra. A letra que você encontra como última letra. E depois você pronuncia a letra mim. Como assim? Mas lembre-se sempre que isso no caso de ler as palavras juntas. Então aqui você vai ler لنسفعا بالناصية لنسفعا بالناصية لنسفعا بالناصية
Isso acontece sempre, gente, no caso de ler as palavras juntas. Se você decide ler a primeira palavra e depois parar, você não vai aplicar essa regra. Mas você vai falar essa palavra assim. Você vai fazer o último som consoante. لا نسفع لا نسفع لا نسفع. Tá bom? Claro. É claro. Difícil? Não é difícil. Então, essa é a nossa regra. Talvez você está se perguntando qual é essa coisa aqui depois da letra Ain. Aqui nessa palavra, a última letra é a letra Ain. O último som é o som Tanwin. Mas essa aqui não é a letra Aleph. Nós dizemos, a gente fala a letra Aleph, isso entre amigos. Mas esta é uma parte do Tanwin. Porque o Tanwin, no caso de Tanwin Fatha, tem uma exceção. Você deve fazer a Fatha 2 vezes e você deve também fazer esta, como é chamada no português, como sédia, como lugar posto para escrever a Tanwin Fatha. Então, esse aqui não é a letra Aleph. Essa aqui é uma parte toda do Tanwin Fatha. Porque Tanwin Fatha, com todas as letras da língua árabe, exceto a letra Hamza e a letra Ta marbuta, não pode ser escrito diretamente. Você deve fazer essa forma aqui, que parece como a letra Aleph. Você deve fazê-la e acima você vai fazer Tanwin Fatha. Então, essa aqui é uma parte do Tanwin, não é a letra Aleph. Por isso, quando você, em todos os casos, se você ler essa palavra e depois parar, você não vai pronunciar Aleph, porque não é a letra Aleph, é uma parte do Tanwin. Se você vai ler a palavra como a palavra seguinte, você vai pronunciar como aqui, e talvez, sempre neste caso, você não vai pronunciar a letra Aleph, porque não é a letra Aleph. Tá bom? Aqui, o último caso, o Tanwin Kasra. No caso de Tanwin Kasra, você vai encontrar o sinal assim. A letra Mim, com a vogal Kasra, de baixo. Porque você sabe que Tanwin Kasra deve ser escrito de baixo, é encontrado debaixo da letra. Então, este sinal, a letra Mim com a vogal, originalmente, gente, foi Tanwin Kasra. Mas porque aqui você deve aplicar a conversão, é encontrado assim. Aqui, esta palavra termina com Tanwin. A palavra seguinte começa com a letra Ba. Então aqui é uma posição para aplicar al-qalb, a conversão. Se você ler as palavras juntas, você vai convertir o som do Tanwin para a letra Mim, que você vai encontrar debaixo. Você pronuncia a primeira palavra toda, depois a letra Mim, depois a palavra seguinte, como um som, uma palavra, numa vez. Então você vai pronunciar essas palavras assim. يومئذ بما يومئذ بما يومئذ يومئذ não يومئذ
يومئذ بما يومئذ بما. E você vai sempre fazer a rona aqui. Aqui, o último exemplo, hoje, essa palavra tem tanwin kasra, escrito assim, para te avertir, aqui converte, não pronuncia mais tanwin, mas pronuncia mim. Então, aqui a palavra termina com tanwin, a palavra seguinte começa com a letra B, as condições para fazer a conversão. Se você ler as palavras juntas, você vai pronunciar mim no meio. Você vai pronunciar assim. Aqui a letra nun está aqui. No meio a letra mim e depois a palavra seguinte. Bisultanin bayin. Bisultanin bayin. Bisultanin bayin. Ok? A ona está aqui. Isso é tudo, gente. E para resumir, num jeito muito fácil, quando você encontra numa palavra a letra nun com acima a letra mim, isso está lá para te dizer a que converte. Não pronunciar a letra que está debaixo, mas pronuncia a letra que está acima. Então aqui, você não pronunciar nun, mas pronuncia mim. E você vai fazer assim com todas as palavras onde você vai encontrar essa coisa. E isso é o caso da nossa regra com a nun consoante. No caso do tanwin damma, você vai encontrar este sinal. Quando você encontra este sinal, a letra mim, assim, você pronuncia a primeira palavra toda, o som mim, e pronuncia também a palavra seguinte. Alimun bidat. No caso, você encontra a letra mim debaixo, não tem nenhum problema. Você pronuncia toda a palavra, a primeira, e no meio, depois, pronuncia a letra mim, e depois pronuncia a palavra seguinte, sem parar. Yawma'idhin bima. Yawma'idhin bima. É a mesma coisa com tanwin fatha. Você pronuncia toda a primeira palavra, depois a letra mim e depois a palavra seguinte. Sami'an basir. Então, este é como aplicar essa regra. Mas não esquecer que quando essa regra acontece em duas palavras, pode ser aplicada somente quando você ler as duas palavras juntas. E essa está aqui a regra. A letra nun deve ser convertida no som da letra mim. A regra é chamada al-qalb. E você não deve esquecer de fazer a ona no novo som, do som da letra mim. Faça a ona e alonga a pronúncia pouquinho, depende da como ou da velocidade da sua leitura ou do ritmo da sua leitura do Alcorão Sagrado. Isso é tudo. Na próxima aula, vamos falar sobre uma outra vez. Eu recomendo você começar a tentar aplicar a pronúncia dessa regra. Isso é tudo, gente. Até a próxima. Assalamu alaikum wa rahmatullah.